Ô, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, caiu minha chamada, então hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Ao invés de ser uma hora, o primeiro módulo ficou aqueles 20 minutos. Agora a gente vai para uma hora direto e depois para mais uma hora, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha. Bom, só lembrando, estamos no nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Hoje nós iniciamos. Vamos ler o texto de Êxodo 3:14. 3:14. Quem achou pode ler para nós, por favor? Posso ler, pastor? Por favor. 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso. Nós gostamos muito de trabalhar na ideia do eterno. Eu sou o que sou. É aquele que estava antes no tempo e depois é aquele que é o eterno, o Deus Todo-Poderoso. Leia para nós também o versículo 15, por favor. Amém. Vou ler o 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e sim serei lembrado de geração em geração. Olha só que lindo, irmãos. Nós sabemos que aqui é o tetragrama sagrado, temos uma tradução que é Jeová ou Yahvé. A pronúncia correta nós não sabemos, mas sabemos que eu sou, dando aquela ideia de um ser que existe e é atemporal. Sem gastar muito tempo sobre essa questão, mas eu queria apenas dizer para vocês, quando Deus se revela aqui como Jeová ou Yahvé para Moisés, quantos anos já tinham se passado dessa revelação até o dia em que Deus tinha se revelado para Abraão? Quantos anos ou séculos? 150 anos? 400, né? 30? Vamos lá. Quantos anos foram de Abraão? 60 anos. O que vocês acham? A Cleusa, a Isa. Pastor, repete a pergunta que eu não entendi. A pergunta é: Deus se revelou aqui no monte para Moisés. Ele viu a sarça, era Moisés aqui. Moisés já estava com 80 anos aqui. 540. Então, Moisés já estava com 80 anos de idade. Mas antes disso, Deus já tinha se revelado para Abraão. Então, entre o tempo de Abraão e o Moisés, quanto tempo se passou? Eu acho que uns 500 anos, 480, 440. 540. Eu acho que não chega a 500, não. Então, partindo do pressuposto que aqui, esse período do Êxodo vai se dar por volta de 1450, e Abraão, ele existiu por volta do ano 2000, então foram 500 e poucos anos. 540, porque o período do lado do Egito foi 460 anos, e Moisés com 80. Então a gente faz assim um apanhado, né? De 500 anos. Sim. 500 e poucos anos. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Parem e pensem nesse momento. Deus tinha se revelado a Abraão, Abraão começou a história e ele não sabia o nome de Deus. É verdade. Então eu poderia dizer que Abraão seguiu o Criador, mas não sabia o nome do Criador? O que vocês me dizem? Sim. Para nós,
cristãos do século 21, que sabemos o nome do Filho de Deus, sabemos o nome da terceira pessoa da Trindade, sabemos que Jesus enobreceu a Deus, o Deus de Israel como Pai, ou seja, nós temos uma clareza da Trindade, nós temos também toda a história do Novo Testamento e do Velho Testamento, onde Deus se revela e dá os seus nomes, mas quando a gente para pensar que Deus tinha se revelado para Abraão, feito dele uma nação, ele, juntamente com os demais patriarcas, Isaac e Jacó, e depois com todos os descendentes de Jacó, lá no Egito, eles serviram ao Deus de Israel, mas eles não sabiam o nome desse Deus. E aparece como Senhor para Abraão lá, né? A palavra que aparece lá como a presença com Abraão é Senhor. Então, a gente vai estar trabalhando bastante agora, Júnior, nessa questão, mas assim, o que aparece de fato para Abraão é Deus. É que quando colocamos ali o Senhor, ali já é Moisés registrando a história de... Sim, mas ali não é nome pessoal, porque ali é título, né? E aí, quando eles aparecem para Moisés, já é nome pessoal. Então, a gente vai estar discutindo, tudo isso a gente vai estar mergulhando agora nessa matéria. Por isso que vai ser muito gostoso, muito bom, muito proveitoso. Mas o que eu queria destacar, o que eu queria destacar aqui, principalmente, não era nem esse fato, mas principalmente essa ideia de que eles seguiam o Deus que não tinha nome. Era o Deus, era o criador de tudo, era o Deus criador de tudo. Mas qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Ele tem um título? Tem. Ele tem uma autoridade sobre tudo? Tem. Como que ele se chama? A ideia da clareza vem apenas agora com Moisés. O eu sou... O Deus pagão tinha, né? Então, a gente vai estar trabalhando também um pouco isso. É muito interessante, Júnior. Por isso que essa matéria aqui, ela dá para nós, assim, ela tem um toque especial, porque a gente vai estar trabalhando na pessoa dele. Numa outra matéria nossa, que é missões, nós estaremos aprendendo algumas outras coisas com relação a essa manifestação de Deus, porque ele usa, inclusive, a palavra Deus, ou deuses, lá em Gênesis, como até esses dias de Moisés, era uma palavra comum para o povo cananeu. Mas eu não vou entrar agora muito no mérito, até para não confundir a cabeça de vocês. No entanto, o que eu quero destacar é, eles seguiam essa pessoa bendita. Essa pessoa bendita se revelava para Abraão, mostrou a glória para Abraão, fez milagres na vida de Abraão. Esse mesmo ser supremo, eterno, deu a Abraão uma terra, mostrou a glória dele para Abraão, livrou parte dos parentes de Abraão, porque Deus castiga Sodoma e Gomorra, ou seja, a manifestação desse Deus sem nome, eu estou usando de propósito isso, Deus sem nome, perdurou-se por volta de 400 anos. E nem por isso eles deixaram de amar, deixaram de servir, deixaram de bendizer e de ver os sinais e as maravilhas. Podem ver, José vai para o Egito, seguindo o Deus dos patriarcas, podem ver que era comum eles chamarem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois o Deus de Israel. Porque olha só o que eu quero ensinar aqui nesse primeiro ponto aqui. Mais importante do que saber os nomes é se relacionar com a pessoa. E é isso que Deus vai mostrar na revelação dele do começo ao final. Abraão é decisivo? Mas a gente tem que se lembrar que Deus já tinha se revelado para a geração antes do dilúvio. Para Sete, para Enoque. E aí Deus faz questão de se revelar para Noé. E depois de Noé, o grande homem é Abraão, fazendo dele o pai de uma nação sacerdotal e pai de muitas nações. Podem ver que Abraão, ele não é só pai de Israel, ele é pai de Israel, ele é pai dos árabes e é pai de muitas outras nações. Ou seja, aquilo que Deus se revelou para Abraão abençoou outras nações. Então, em Abraão, Deus se manifestou para os judeus, para a linhagem escolhida ali com o seu filho Isaac,
mas se revelou também para os outros filhos, porque ele foi pai de muitas nações, ele foi bênção, ou seja, ele foi canal do Eterno para muitos. Agora, ele não sabia o nome, mas ele conhecia a pessoa. Ele fazia altares para a pessoa. E isso, irmãos, muda tudo. Podem ver que hoje, na teologia, nós temos muitos nomes. Nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a obra de Jesus, o Espírito Santo, o Pai, conhecemos os nomes de Deus no Velho Testamento, tetragrama sagrada, a língua original, mas a grande pergunta que se destaca é: conhecer é bom, mas não adianta se eu não me relacionar, porque seria melhor não saber os nomes e se relacionar com aquela pessoa. Agora, é óbvio que Deus faz questão de deixar os seus nomes e de manifestar a glória dele, para que, por meio dessa revelação, nós nos apropriemos dessa pessoa e nos relacionemos com ela, que é a pessoa de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu deixo essa abertura aqui para vocês e a gente vai mergulhar. E a gente vai mergulhar a partir de agora. Antes da leitura dos slides e até mesmo da apresentação, eu quero apenas fazer uma pergunta para vocês. E vou deixar aqui até mesmo como um trabalho, que aqueles que fizerem vai valer nota para a próxima aula. É um trabalho de uma página. Eu quero que vocês coloquem numa página do caderno de vocês. O que vocês vão colocar? Quem é Deus para vocês? Eu quero que vocês coloquem assim. Escreva tudo sobre a pessoa de Deus. O que você sabe dele? O que você acha quem ele é? Aí vocês vão escrever, Deus para mim é... E aí vocês vão... E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício sem necessariamente ir na Bíblia. Exercitando o que vocês aprenderam durante esses anos na igreja, na experiência de vocês. E aí vocês vão fazer isso, vão depois me encaminhar, e aí vai estar valendo o ponto, tá bom? Pastor, mas eu não sei muita coisa. Coloca tudo que vocês sabem. Porque, de fato, irmãos, na nossa experiência, a gente aprende muito mais do que pela nossa, muitas vezes, até pelo nosso aprendizado mesmo. Então, muitas vezes, vocês vão se surpreender do que é Deus para vocês, tá bom? Então, é um trabalho bem simples, não dá mais do que 15 minutos, mas eu quero que vocês façam para semana que vem. Agora, eu quero ler para vocês, e eu vou fazer uma pergunta bem rápida aqui para vocês. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus? Me defina Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Para nós definirmos algo, requer de nós uma capacidade bem sucinta de vários conceitos e valores sobre aquele determinado fato. Isso daqui é o mouse. Tá, me defina o mouse. A gente poderia descrever um aparelho tecnológico que tem esse nome, porque ele lembra o formato de um rato, até o nome, né, mouse. Você vê, o americano, ele usa muito, para nós é o mouse, mas para o americano pega o rato, né? É o rato. Porque é um ratinho. Pode ver que na linguagem do inglês, eles são muito objetivos. O inglês é muito objetivo, muito prático. E eu gosto muito dessa objetividade no inglês. Agora, vocês já pararam para pensar sobre Deus? Me defina Deus. Dá uma definição aí. O que vocês acham? Deus, quem é Deus? Deus para mim, tem muita definição, mas eu acho que Deus é a causa primeiro da existência de todas as coisas, do qual deriva todas as demais. Muito bom. O que mais? Bom, a Bíblia Pastor? dá algumas... Pode falar, pastor. Quem é Deus? Pastor Johnny ia falar? Pode falar. Difícil, na verdade, definir... não, assim, é difícil em que sentido, né? Acho que o Júnior foi bem sucinto aí, porque ele chegou a mencionar sobre várias definições a respeito de quem é Deus. Bom, só me vem ao coração uma coisa que marcou muito a minha vida, foi no nascimento de Jesus, né? Quando o próprio
o anjo do Senhor se apresenta para alguns pastores que estavam a pastorear, e aí eles ficaram temerosos. Aí o anjo fala: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O meu Deus, o meu Senhor, o nosso Deus é Senhor e Salvador da minha vida. Acho que é a definição que mais marca o meu coração. Eu entendo ele como Senhor e Salvador. Joia. Vamos lá. Gil, Maísa, irmã Cleusa. Bom, a Bíblia traz algumas definições a respeito de quem é Deus. A gente tem algumas passagens aí que dizem quem Deus é, que Deus é amor. Lá em João fala que Deus é amor. Ele é o princípio, ele é o fim, né? O alfa e o ômega. Mas acredito que todos nós vamos acabar desaguando nisso que o nosso irmão Júnior disse. Ele é a causa de tudo, é o criador de todas as coisas, e como está escrito lá em João capítulo 1, né, foi através dele, foi por ele, foi por causa dele que todas as coisas foram criadas. Joia. Que é mais ou menos por aí. Maravilha. Maísa e irmã Cleusa. Eu tô com o irmão Gil aí, que ele falou do irmão Júnior, porque realmente ele meio que resumiu tudo, né? Mas é o poder supremo, é a causa de todas as coisas, é o Pai, é tudo, né? Joia. Acho que falar que é tudo abrange muita coisa, né? E é muito vago, mas é tudo. Joia. E agora, irmã Cleusa? Não tá mudo, minha irmã. Então, tudo isso que disseram aí, que ele é primazia de tudo, que ele está em primeiro lugar, que ele é amor, eu vejo Deus como um pai amoroso para mim, no meu coração, no meu entendimento, assim, eu vejo ele um pai amoroso, que ele está a todo tempo do nosso lado, que todas as coisas que ele criou, tudo, ele pensou em nós, tudo que ele fez, ele pensou em nós, e ele está pronto para ouvir. Então, eu vejo ele como um pai amoroso e um ser soberano, que está acima de tudo, de tudo, de tudo. E que você tem certeza de que ele pode te ajudar nos momentos difíceis, que você pode procurar, que você vai encontrar. Para mim, Deus é tudo, porque sem ele eu não sou nada. Joia, muito bom. Tá vendo? Eu fiz essa pergunta para vocês, irmãos, porque dentro disso eu quero que vocês agora elaborem de uma forma bem simples, pensando um pouco mais, dedicando um tempo mais, uns 15 minutos, 20, a esse exercício. Tá valendo nota, quem me entregar ganha nota, quem não quiser entregar não vai ser assim, vai ser um pontinho extra. Mas percebam, nós estamos aqui fazendo teologia, nós estamos aqui trabalhando em cima desse tema. Nós estamos na igreja já há quantos anos e muitas vezes nós nunca paramos para refletir quem é Deus, uma definição concisa. Porque mais do que saber a definição mental, mais importante do que isso é se relacionar com a pessoa dele. Podem ver que, para cada um de vocês, Deus retrata um papel pelo qual ele marcou a vida de vocês. No entanto, aquilo que ele marcou a vida de vocês foi como ele se revelou a vocês. Mas Deus é muito maior do que isso. Muito, muito, muito. E a Bíblia vai trazer algumas definições sobre essa pessoa, quem ele é e como ele age. Então, é muito legal quando a gente pensa sobre isso. Pode quando falar, ele se revela para Moisés lá, que ele fala, eu sou o que sou, é que nem no original tá, eu serei o que serei. Então ele fala, eu serei o ontem, o hoje e o amanhã. Então ele está presente em todas as fases da nossa vida. Então,
Se lá no futuro você precisar dele, ele está. Se no passado você precisou dele, também ele estava. E no presente também. Isso aí. Tem uma definição Agora, que eu acho, pode falar. definição que eu acho também do Bhagavad Gita, que é aquela que é usada até pelo Raul na música, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou tudo, Deus é tudo, Deus é... Entendeu? Eu acho interessante também aquela definição. Deus é tudo. Agora, voltando, só fazendo mais um acréscimo em cima do texto, para vocês terem uma ideia, o verbo ser no hebraico só pode ser lido para a pessoa de Deus. No português, nós usamos o verbo ser para nós. Eu sou padeiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque o verbo ser, mesmo sendo para nós algo comum, na língua hebraica, era só utilizado para a pessoa de Deus. Porque ele é o único ser que é atemporal. Em outras palavras, que existe de uma forma soberana e incomparável. Por isso que, olha que interessante, se ele é eterno, e ele se apresenta para nós como eterno, e ele também deixou uma palavra revelada para nós, que também é a essência dele, porque foi pelo Espírito dele ele deixou para nós, as características desse ser eterno estão impregnados na forma em que ele faz, na forma em que ele atua e na forma em que ele se apresenta. Então, olha só, por que eu estou falando isso, irmãos? A irmã Cleusa, né, trouxe aqui um pouco do original, mas, por exemplo, no português, seria mais ou menos essa correspondência. Eu padeiro, não é eu sou o padeiro. Porque dá a ideia de que eu sou a plenitude dos padeiros. Eu sou um pastor, eu sou a plenitude dos pastores. Não, o verbo ser no original é só para Deus. Então, até nisso, os judeus têm essa separação. Eles não usam o verbo ser para as coisas corriqueiras do que eles fazem. Há uma construção própria, para deixar bem claro que, por isso que quando Deus se apresenta para Moisés, diz, eu sou o que sou, dá essa ideia de existência. E o próprio Moisés também, na narrativa, ele não ousa usar a primeira pessoa, porque eu estudei aí, e a minha filha também falou, que na gramática hebraica não conjuga na primeira pessoa, porque só é Deus. Exatamente. Você me ajudou nas palavras, Júnior. Exatamente. Na gramática hebraica não se conjuga. Para provar que o único que existe na sua essência é o Criador. E é por isso que, quando nós fazemos a tradução de o Eterno, a gente entende um pouco melhor essa ideia. Tá bom, meus irmãos? Bom, eu vou agora facilitar para vocês, mas eu gostaria até que vocês fizessem o trabalho e esquecessem, eu não sei se vai dar para esquecer, não, vou deixar para dar semana que vem uma definição de Deus para vocês que é, na minha opinião, a mais linda, para não atrapalhar o trabalho, tá bom? Para não atrapalhar esse exercício. Aí, quando vocês me trouxerem, me lembrem na semana que vem, pastor, qual é a definição? Uma das mais lindas. Quando nós pensamos sobre o Gruden vai trazer uma definição de Deus. O Erickson vai trazer uma definição de Deus. Cada teólogo vai trazer. Mas há uma definição que, para mim, é uma das mais lindas. Existem milhares, mas eu, assim, das que eu conheço, essa é a mais linda. Eu passo para vocês semana que vem, tá bom? Maravilha? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre a prova, eu falo no intervalo, tá, irmão? Só para vocês, para a gente não perder tempo, tá bom? Rapidamente aqui, irmãos, eu vou só passar aqui para vocês aquilo que eu costumo sempre apresentar, que é o material, né? O nosso material. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês. Aqui, a nossa grade, deixa eu aumentar aqui. Nossa grade, ó, por exemplo, já passamos Teologia Sistemática 1, Bibliologia, e agora iniciamos Teologia Sistemática 2, Teontologia.
Então, eu criei aqui esse roteiro, tá bom? Nós teremos o feriado dia 7 de setembro, que não vai haver aula. Então, a gente vai seguir praticamente esse cronograma, tá bom? Então, não esqueçam depois... Manda no grupo lá. Eu já mandei, Júnior. Mandou? Já mandei, legal. tá? Beleza. A prova vai ser, então, dia 3 de outubro, ou algo por volta disso, tá bom? Tá bom. Esse daqui é o nosso programa. E aqui eu quero mostrar também uma outra coisa aqui para vocês, que é esse daqui. Eu quero mostrar para vocês também a nossa grade. Já mandei no grupo também, tá bom? Já está lá no grupo. Então, agora, rapidamente, eu queria que alguém, só para apresentar aqui para vocês, né? Teontologia, doutrina de Deus, os objetivos, né? Pode ler para nós, pastor Johnny, por favor? Pois não. Isso, obrigado. Objetivo: capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina de Deus, teontologia, conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas à teontologia, em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisa relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs, capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo, reconhecer a centralidade de Deus, da Trindade, do seu caráter e dos seus atributos, compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus sobre esse tema. Joia. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Nenhuma. Creio que está bem objetivo, né? Então, a gente vai estar estudando Deus, mas na realidade, como já disse para vocês, nós estaremos estudando a Deus na perspectiva da revelação que Ele nos apresenta nas Escrituras. Como a nossa casa ela tem a origem da Teologia Batista Nacional, eu continuo seguindo esse modelo, e sempre trazendo novas linhas ortodoxas, reformadas, piedosas, que possam agregar sobre esse assunto, para que a gente possa, né, de fato, compreender tudo que Deus tem para nós. Então, nenhum problema aí, né? Tranquilo, né? Alguma dúvida? A gente vai trabalhar, olha só, o conteúdo da existência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, o caráter de Deus, atributos incomunicáveis, atributos naturais e atributos espirituais e atributos de grandeza. Antigamente, na teologia, pelo menos na minha época, não era chamado atributos comunicáveis e incomunicáveis, mas sim atributos espirituais e atributos morais. Mas não importa muito as terminologias, existem algumas terminologias melhores. Então, eu acredito que essa definição de atributos comunicáveis e incomunicáveis representam melhor esse ponto, tá bom? E eu gosto muito de como o Gruden trata. O caráter de Deus, atributos comunicáveis, atributos morais, atributos de bondade. Deus em três pessoas, olha aqui a gente vai falar um pouco sobre a Trindade, vamos falar sobre a criação, a providência divina, milagres e as orações. Percebam que se você pegar o livro-texto, abra aí logo no começo do livro, você vai ver aí na página, no conteúdo, parte 2. A parte 2 do Gruden. Oi, Júnior? É só o Gruden que trata dessa terminologia, comunicável e não comunicável? Outros tratam? Não. Diferente? Outros teólogos também tratam. Mas tá. Eu não vejo problema, Júnior, quando você vai trabalhar dentro dos atributos de Deus, de você chamar de outros, ter outras definições. Porque as definições são importantes, mas elas podem ter as suas variações, né? Uhum. O importante é saber a ideia, mais tá. do que a definição, tá bom? Pelo menos é assim que eu penso. Então, aqui, continuando. Peguem o livro-texto de vocês, na parte 2. Pode ver que o capítulo 9 começa com a existência de Deus, não é?
Então, vocês vão ter que ler do 9 ao 18, tá bom, meus irmãos? É do 9 ao 18 a leitura. Pastor, e o capítulo 19 e o 20? Esse capítulo 19 e o 20, que é anjos, Satanás e demônios, eu deixo para escatologia, tá bom? Assim como o capítulo 17, vocês também lerão quando forem fazer pneumatologia novamente, porque é o capítulo que fala sobre os milagres. Eu gosto de trabalhar nesse capítulo, aqui, nessa matéria, porque milagres é algo que Deus faz, mas quando também eu vou tratar sobre a pneumatologia, eu gosto de reler com vocês, porque aí temos os dons do Espírito Santo, ou seja, como Deus se manifesta no meio do seu povo, tá bom? Então, fica aqui. Joia? Bom, Eu já tinha marcado aqui como lido também o Anjos. joia, porque você fez escatologia, né, Diego? Isso. Então, aqui, irmãos, meus critérios de avaliação são os mesmos. Leitura do material básico, do livro-texto, 4 pontos, prova 3 pontos e trabalhos extras, que vai ser também o Robes. Aí sim, no Robes, agora vocês vão pegar o capítulo 2, o capítulo 3, porque agora vai ter a criação e vamos ter Deus. Eu não me recordo bem se a criação... Não é a criação. Isso é 2 e 3, então vai ser um pouquinho mais. Depois eu passo direito para vocês os trabalhos extras. Está dentro do... para vocês saberem de fato quais serão os capítulos que vocês terão que ler. Mas se não me falha a memória, é esse mesmo. É o capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 2 é a criação, que fala página 19, e Deus, que é o capítulo 3, na página 31, tá bom? Do Robes. Tá joia? Beleza até aí? Temos aqui algumas indicações de alguns livros extras, tá? Beleza? Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Não? Então, só mais uma última coisa aqui. Quero apresentar para vocês aqui a nossa grade, como é costume. Todo começo de módulo eu faço questão de sempre estar apresentando a nossa grade aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Não estou conseguindo aumentar. Onde eu tenho que clicar? Aqui. Então, olha só. Estamos aqui, Teologia Sistemática 2. Já fizemos a introdução do Novo Testamento 1 e 2. Então, para os próximos blocos, né, nós temos trabalhado em bimestres. Para as próximas matérias, ou vamos para a Teologia Sistemática 3, ou Missões, ou aí eu vou ver direitinho aqui com vocês qual vão ser aqui as outras duas matérias. Mas, assim, vão estar dentro desse bloco do terceiro semestre. Tá bom, meus irmãos? Então, está aqui a nossa grade, né? Para aqueles irmãos que estarão vendo no futuro. O nosso curso básico, ele tem 12 matérias. Não elimina matérias para o curso médio bacharel. O curso médio bacharel é o mesmo curso, sendo que 3 anos é o curso médio e 2 anos o bacharel. Quem faz o médio elimina as matérias para poder migrar para o bacharel. E eu gosto sempre de somente migrar para o bacharel quem fez todas as matérias do médio. Não que uma pessoa não possa fazer, mas ela vai ter muita dificuldade. Porque olha só, bacharel já começa com grego 1, grego 2, hebraico 1, hebraico 2. Ou seja, o chicote estrala. Então, a não ser uma pessoa que realmente tenha facilidade em línguas originais, né, que vai poder começar por aqui. Mas, mesmo assim, a pessoa fez esses 4 semestres, não necessariamente ele vai ser formado no bacharel, porque ele precisa dessa base. Ou seja, o nosso diploma do bacharel é a somatória dos 10 semestres, tá bom? Beleza, meus irmãos? Aula de grego e hebraico. Então, nós tínhamos aqui o professor Laerton, que ele ainda é um professor da casa, inclusive eu o vi recentemente, e chamei ele, inclusive, para ele voltar a dar aula. Ele começou fazendo uma faculdade de engenharia, já concluiu,
E ele é o que dá a matéria de hebraico. E o professor Davi, que agora está no Paraná, que estava dando curso de grego. Não sei se o Davi vai continuar, porque ele está pastoreando uma igreja no Paraná, mas o professor Fabiano, graças a Deus, ele ama as línguas originais. Então ele começou amando o grego e se apaixonou pelo hebraico. E o nosso querido professor Fabiano, as cadeiras, ele tem uma boa base nas línguas originais. Então, geralmente, quando chega nas línguas originais, ele vai fazer, assim, um papel inicial de começar, talvez até concluir, caso os outros professores não possam dar essas aulas. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Alguma dúvida? Tranquilo? Joia? Alguma pergunta? Não? Então, irmãos, agora vamos agora para os nossos slides. Vamos agora para o slide do Gruden. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estar trabalhando agora paulatinamente, a gente vai estar fazendo o exercício sem muita pressa, porque, como eu disse, irmãos, é um assunto, é a pessoa de Deus. Podem ver que as seitas, ou elas alteram a palavra, ou elas alteram a pessoa de Deus. Podem ver que as seitas, quando não altera a pessoa de Deus, ela acrescenta a palavra. Não é assim? O catolicismo, na pessoa de Deus, mantém sendo fiel. Mas aí ele tem a tradição. E podem ver que eles colocam agora Maria numa posição que a Bíblia não a coloca. O livro dos Mormons, por exemplo, vai trazer informações que Jesus e o diabo eram irmãos, filhos do Deus Pai, e eles brigam. E aí, por causa dessa briga, começa todo o plano e processo redentivo. Opa, houve uma alteração aí na pessoa de Deus. Nossa, essa eu não sabia não, hein? Dos Pois Mormons, Jesus e Satanás, eles são irmãos, e eles brigam, e aí começa toda a rebelião, e aí, bom, aí vai, ou seja, a pessoa de Deus foi alterada. Os testemunhos de Jeová, eles tentam repaginar as Bíblias para sustentar o quê? A posição do Deus que cria e do outro Deus que é o Filho de Deus, que é Jesus. Criatura, né? Foi criado por Jeová. Olha que interessante. Então, em tese, são dois deuses. E o Espírito Santo? É uma força ativa de Deus, não é uma pessoa. E para sustentar essa alteração, o que eles fazem? Eles, inclusive, alteram a Bíblia. Foram ousados. Eu não sei se vocês sabem, até as novas versões dos TJs, agora, eles foram literalmente meio que por goela abaixo. Eles têm que admitir que o que eles fizeram, por exemplo, João 1, foi errado. Porque, literalmente, hoje não tem como você fugir dessa questão. Você não pode ficar num gueto e falar que a Bíblia ela é correta dessa forma. Como já dissemos, irmãos, o grego foi... Né? Oi? Acrescentou o artigo indefinido. Era um Deus. Exatamente. Não existe no... não existe no original. E por essa razão, enquanto você tem uma interpretação teológica no seu gueto, você até consegue manipular ali algumas mentes. Mas depois que você vai estudar a língua original em qualquer contexto, você vê que houve uma agressão ao texto. Logo, eles precisam fazer isso. E detalhe, hoje eles colocam como nota de rodapé, né? Para sustentar isso. Então, era um Deus. Era Deus, aí coloca lá uma nota de rodapé, era um Deus, e aí eles sustentam a doutrina. Ou seja, irmãos, ou é a palavra que tenta ser alterada, ou é a pessoa de Deus. É claro que existem outros tipos de seita, mas eu estou citando aqui que esses dois blocos principais, escritologia, bibliologia, doutrinas da palavra de Deus e teontologia, estudo da pessoa de Deus, sempre serão os mais alviutados na história da humanidade. Pode ver que lá no Éden foi isso. A serpente tentou alterar a palavra de Deus para desfigurar a pessoa dele. Então sempre vai ser assim, o diabo, com as suas artimanhas, sempre vai tentar alterar a palavra dele
ou quem sabe a pessoa dele, tá bom? Então vamos lá para o nosso slide aqui agora, vamos começar. Deixa eu só compartilhar para vocês. Uma pergunta, meus irmãos, alguma dúvida até agora? Tranquilo? Tranquilo. Não? Então vamos lá. Vamos lá. Biblioteca Vida Nova de Recursos Pedagógicos para a Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Por isso que eu gosto desse material, irmãos, porque, querendo ou não, ele te dá muitos recursos, né? Vamos lá. Estrutura da obra, nós já conhecemos a estrutura. Esses são 7 pontos que se baseia essa obra. E várias obras de teologia sistemática seguem um princípio parecido com esse. Alguns vão mudar algumas coisas, mas todas são obras muito boas. Vamos lá. A doutrina de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. É um desenho bem, eu diria, simples, mas ilustra muito bem aqui, né, o Sol, planeta, a nossa galáxia, né? O planeta Terra, a sua rotação, a sua translação, né? Aqui os cometas, fazendo parte daquilo que a gente conhece sobre o que aprendemos sobre o universo. E aqui o símbolo do alfa e do ômega, representando que Deus está acima de tudo. Ele é o começo e ele é o fim. No alfabeto hebraico, ou melhor, no alfabeto grego, né, o alfa é a primeira letra e o ômega é a última letra. Então, Deus, como podemos saber que Deus existe? Uma pergunta. Aí vem algumas respostas, né? O universo e os seres criados. Questão da existência de Deus, né? Deus, ele existe e ele se revela. E podem ver que todas as religiões, elas, de uma forma ou de outra, trabalham sobre essa questão do metafísico, do espiritual, e nós, seres humanos, somos, como diz o nosso querido irmão Erickson, o ser humano, ele é religioso na sua essência. Ele é religioso. Ele necessita ter uma resposta sobre essa questão. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Pastor, não carregou para mim? Não? Só tá o título na parte superior. Como podemos saber que Deus existe? Ah, isso, é exatamente. É que eu vou abrir aos poucos. Legal. Primeira resposta. Primeira resposta. Todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Opa, aqui ele está falando intuição íntima. A gente já vai trabalhar um pouco dentro de alguns conceitos que ele trabalha no livro texto. Mas isso é muito interessante. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem. Tranquilo? E aqui vários textos bíblicos que diz respeito a isso. Maísa, leia para nós Salmo 53:1. E Júnior, leia para nós 1 Pedro 1:8. Aqui são vários textos, nós não estaremos lendo todos agora, mas é a resposta bíblica sobre essa intuição íntima da existência de Deus. Ou seja, quando Deus foi se revelando, as pessoas tinham essa clareza de que Deus existe. Então pode ler para nós, Maísa, por favor? Salmo 53:1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Bom, o texto está fazendo uma denúncia de que ele é o tolo. Logo, quem não é tolo sabe muito bem que Deus existe, né? Joia, obrigado, filha. Por favor, leia para nós, Júnior, 1 Pedro 1:8.
ao qual não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Mesmo nós não vemos, cremos nele e nos alegramos nele. Irmãos, imagine a nossa vida sem a clareza de que Deus existe. Tornaria tão seca, não? Tão incompleta, tão... C.S. Lewis tem uma afirmação muito linda, ele faz uma analogia magnífica. Sem sentido, né? Sem sentido, exatamente, Júnior. C.S. Lewis, vocês sabem que ele era um ateu, ele já era professor universitário de uma grande universidade inglesa, e ele escrevia contos literários, místicos, etc. e tal. E havia um companheiro dele, que também era um escritor e um professor, e começava a falar de Deus para ele, e ele tinha suas dificuldades de crer em Deus, e ele não acreditava. Até o dia em que J.J. Tolkien começou a mostrar para ele que Deus existia, e ele, a partir de então, ele se converte e se torna um dos maiores expoentes sobre a defesa do Evangelho e a pregação do Evangelho, principalmente para pessoas como eles, que eram quem? Pessoas de vida acadêmica. E C.S. Lewis, em uma das suas afirmações, ele diz assim, que Deus para mim é como o sol. E aí ele explica, quando eu passei a crer nele, eu passei a enxergar todas as coisas ao meu redor, ver as suas cores, as suas belezas, e ver tudo nitidamente. Em outras palavras, o que ele estava dizendo, que antes, como um ateu, ele até enxergava algumas coisas. Ele enxergava o vulto, ele enxergava uma montanha, ele enxergava uma árvore, ele via que tudo era meio escuro na árvore, todo gato para ele era pardo, mas na realidade, por quê? Porque estava tudo escuro. Mas no momento em que ele passou a acreditar em Deus, tudo mudou. Podem ver que esse é um efeito da luz sobre as coisas. A luz, ela faz com que a cor, né, ela se destaque. Seria essa uma definição simples, né, das cores, né? A gente sabe que, de fato, de forma científica, é até outra coisa. Mas, para nós, de forma bem simplória, no momento onde eu tenho luz, eu enxergo a forma, a cor, o modelo e a distância. E quando não tem luz, eu estou na escuridão, tudo fica opaco, tudo tem a mesma coloração. Você enxerga, mas não enxerga igual. Então, essa analogia de C.S. Lewis representa muito. E eu posso dizer que nós aqui estamos sendo privilegiados mais um pouco de estudar um pouquinho mais sobre a pessoa dele. Então, um pouquinho mais de luz que a gente vai sendo jogado no nosso coração, na nossa mente, para a gente entender um pouco mais a Deus. Mas assim, irmãos, uma coisa que eu também quero dizer para vocês, não subestimem aquelas pessoas que são iletradas, não subestimem aquelas pessoas que são simples, aquelas pessoas que não tiveram o privilégio de fazer um seminário, não subestime elas, porque muitas pessoas que não tiveram esse privilégio, elas acabaram, por meio da sua fé e por meio das experiências que elas tiveram com esse ser sobrenatural, elas podem não ter a definição teológica, elas podem não ter a compreensão exegética, elas podem não saber as línguas originais, mas elas podem talvez ter e de sobra experiência com o Eterno. Então, eu gosto até, certa ocasião, eu estava ouvindo um pregador e ele dizia assim, que Abraão não conhecia nada do grego e do hebraico, mas Abraão sabia o que era andar com Deus. E mesmo sabendo, como há pouco nós falamos, Abraão não sabia o nome de Deus, mas conhecia ele, recebia ele em casa, comia com ele, oferecia comida para ele. Ou seja, Abraão não sabia o nome dele. Nós sabemos o nome dele. Mas será que temos tido uma experiência como a de Abraão?
Então, não subestime. Nós estamos tendo aqui o privilégio de conhecer um pouco mais a Ele, para que a gente possa pegar esse conhecimento e fazer desse conhecimento experiência. Porque se a gente não fizer experiência, a gente só vai estar tirando um diploma teológico. É o dilema do que Paulo fala, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Conhecer de forma intelectualizada pode parecer ser bom, mas acaba sendo infrutífero. Se o nosso intelecto realmente é o intelecto que crê em Deus na sua essência, a gente vai jogar todo esse intelecto na experiência. Tá bom, meus irmãos? Então, como podemos saber que Deus existe? Essa profunda e íntima intuição de que Ele existe, que somos criados por Ele, que Ele é o Criador de tudo. E aqui estão os textos. Segundo ponto, como podemos saber que Deus existe? Segunda resposta, leia para nós, pastor Johnny. Além da consciência íntima de Deus, que dá claro o testemunho do fato de que ele existe, encontramos claras evidências da sua existência nas Escrituras e na natureza. Joia! Então aqui o autor, o Gruden, já está falando que nós vamos ver evidências claras nas Escrituras e na natureza. Revelação. E aqui nós temos... Exatamente, revelação natural e revelação especial. E aqui temos alguns textos. Vamos ler esses textos? Romanos 1:20, leia para nós, Gil. Irmã Cleusa, Atos 14, 17. E pastor Johnny, Salmo 19, 1 e 2. Pode ler Romanos 1:12, por favor. 1:20, por favor. Ok. Porque as suas coisas invisíveis, é isso mesmo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Glória a Deus. Atos 14, 17. 14, 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Joia. E agora, Salmo 19, 1, 2, pastor Johnny, por favor. Salmo 19, 1, 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia visto ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Glória a Deus. Então, aqui mostrando sobre essas claras evidências. Agora, irmãos, percebam que, lembra que eu falei que o diabo ele vai tentar ou anular a palavra ou a pessoa de Deus? Podem ver que uma das artimanhas do inimigo de Satanás é tentar mostrar Deus por meio das coisas criadas, da natureza. Só que a maneira em que ele tenta demonstrar o Criador é desfigurando a pessoa dele. Podem ver que até a natureza recebe um novo título, né? A mãe natureza. E aí a gente vê que a maneira em que as culturas vão adorando esse ser supremo vai sendo utilizado até coisas da natureza, como o Deus Trovão, a deusa Água. E aí a gente vê uma bagunça violenta em todas as religiões, né? Fala, Júnior. Os naturistas, né? Isso, né? E tá bom? Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Sem nenhuma novidade, né?
Como eu disse há pouco, meus irmãos, nós estaremos agora lendo aqui os slides, né? Nós estamos lendo os slides do livro-texto no capítulo de número 9. Assim que a gente concluir os slides pertinentes ao capítulo 9, porque aí a gente vai estar falando, ó, a existência de Deus. Como sabemos que Deus existe? Aí nós vamos ir para o livro do Gruden e vamos trabalhar, porque ali tem vários conceitos que eu quero poder dissecar com vocês, para que essa aula realmente fique muito fixada no coração e na mente dos irmãos, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Tranquilo? Ok? Então eu vou parar aqui a nossa chamada agora. Está dando já 1h20 e a gente vai para o intervalo e depois a gente faz mais 1 hora de aula, porque geralmente a gente faz 50 a 1 hora e depois mais 15 a 20 minutos, né? Geralmente são a somatória de 2h30. Então a gente vai dar uma pausa agora. Eu quero tirar algumas dúvidas para vocês da prova e logo na sequência a gente, depois do intervalo, vai e retoma a nossa chamada, tá bom? Beleza? Joia? Então vou dar uma pausa aqui.